Paz e graça, aqui quem fala é o seu irmão na fé, Kennedy Ferreira. Saudação de paz, quem saúda-vos é o seu irmão em Cristo, Davi Lucas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a inconstância, os seus perigos e os seus efeitos nos nossos dias atuais. Fique conosco mais uns minutos que nós vamos falar sobre isso. Galera, então, a inconstância é algo que todo mundo passa. Todo ser humano, toda vida, todo ser existente já passou por um momento de inconstância na sua vida. A inconstância é aquele fato de que nós planejamos algo, nós começamos a fazer ele, mas chega em uma determinada etapa que nós não nos empenhamos como início. A definição no nosso dicionário de inconstância é que pode ser alvo de mudanças, que pode sofrer variações, que não se mantém permanente, mutável ou variável, comportamento inconstante, trabalho inconstante. Disse da pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões e atitudes. Disse de quem muda com frequência, que não demonstra fidelidade. O problema da inconstância, e o que eu quero destacar aqui como o maior problema da inconstância, é a falta de fidelidade. Porque como você vai confiar numa pessoa que é inconstante? Como você vai namorar com alguém que um dia te ama de todo o coração e no outro dia te rejeita, te despreza? Como você, patrão, vai confiar num funcionário que hoje dá o seu melhor e amanhã ele não dá o seu melhor, não se entrega, não entrega o seu serviço? Como você vai confiar em um obreiro, em um líder de igreja que não é constante, que hoje está promovendo, que hoje está buscando, mas amanhã não está? Então eu faço essa comparação do nosso relacionamento com Deus. Imagina Deus nos olhando, pessoas que hoje estão se esforçando, mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, já não se esforça, já não dá mais seu empenho, seu esforço. Então a inconstância ela atinge a nossa área sentimental, a nossa área financeira e também a nossa área espiritual. E isso acarreta vários outros problemas. Mas nós temos um exemplo histórico que é o exemplo de Sansão, né, Davi? Isso. O exemplo de Sansão é um dos maiores da Bíblia Sagrada sobre a inconstância. Eu comparo a pessoa inconstante como aquele novo convertido que começa, aí vai para monte, vigília, culto à tarde, consagração, tantas outras coisas. Aí você olha e fala, rapaz, vai devagar um pouco. Sim. Ah, mas eu tenho chamado, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, e começa a correr, mas só que daqui a pouco acaba a gasolina. Porque eu e você, nós precisamos de uma reserva. Nós precisamos, lembra das 10 virgens? 5 não tinha reserva, as que teve a reserva, elas conseguiram entrar. E as que não tinham, não entraram. Então Sansão é um exemplo clássico desse. Para quem não sabe, Sansão ele é um filho da promessa. Quem prometeu Sansão foi Deus. E Sansão ele nasce envolvido pelo Espírito Santo em uma promessa. Mas só que a promessa de Deus para Sansão e para você que está aí ouvindo, para nós, Kennedy, é o quê? Que nós temos que ter regras e limites. Porque uma pessoa inconstante é uma pessoa que não consegue viver sobre regras e limites. Por quê? Porque o limite determina até onde podemos ir. Exato. E uma pessoa inconstante, ela nunca vai conseguir ir até o limite. Porque como bem o Kennedy disse aqui, um dia busca, outro dia não busca. Um dia ora, outro dia não ora. Um dia quer Deus, outro dia não quer mais Deus. Então nunca vai atingir aquele limite. E regras, qual que é a regra de Deus para nós? O apóstolo Paulo ele diz, permaneceis sempre firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Então nós temos que entender que Sansão ele é filho da promessa, envolvido com o Espírito Santo, mas só que ele não era constante. Exatamente. E um problema de Sansão é ele não conseguir parar para pensar e refletir no que levou à sua queda. Eu acho que Sansão ele chegou nesse momento quando ele estava já preso aos filisteus, naquelas correntes, sendo humilhado e maltratado. Mas se Sansão tivesse pensado antes, se tivesse parado, isso que serve para mim e também para você, para todos nós, a gente tem que parar, sentar e pensar
se nossa vida está trilhando um caminho diferente daquele que nós iniciamos. Porque se for para darmos um exemplo, temos a igreja de Éfeso no livro de Apocalipse. Apocalipse 2, no verso de número 4, Jesus vai dizer: lembra da onde você caiu. Era uma igreja constante, era uma igreja que participava, era uma igreja que era ativa, mas chegou um momento daquela igreja, chegou um momento de algumas pessoas daquela igreja que já não estavam sendo mais o que eram antes. Então, o primeiro ponto de solução que eu vejo para combatermos a inconstância é você parar para se analisar. A Bíblia é clara nisso, o homem analise a si mesmo. Infelizmente, alguns têm usado isso fora de contexto, mas isso encaixa-se perfeitamente. É você parar, você analisar. Será que você, isso aqui é uma pergunta minha, será que você está hoje orando como você orava antes? Será que hoje você está com o mesmo amor por Jesus do que você tinha antes? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que possamos lembrar, raciocinar o que nós somos hoje do que nós éramos antes, né, Davi? E lembrando que Sansão, nós temos a queda de Sansão quando ele está ali no leito com a Dalila, vem o jovem e corta o cabelo dele. Nós falamos, Sansão caiu aí. Mas se você pegar a história de Sansão detalhadamente para ler, você vai perceber que uma das primeiras quedas de Sansão, Kennedy, é quando ele está indo com seu pai e a sua mãe para a casa da sua primeira mulher. Ele encontra um leão fora do caminho. O que eu disse? Um leão fora do caminho. Irmão, se está fora do caminho, não serve para mim. Porque o que Deus tem para mim vai estar no caminho. Então a primeira queda de Sansão já começa aí. Quando ele vê esse filhote de leão, ele sai do caminho, mata aquele filhote e volta para o caminho como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E outra coisa que eu quero destacar aqui é que é o seguinte, aliás do exemplo de você se lembrar, de você trazer a memória, eu quero até que o Davi pegue aí o texto, Efésios 4:13, que tem uma coisa importante, que para vencermos a inconstância é necessário um processo de amadurecimento. Porque eu quero te dizer um negócio, não vai ser do dia para a noite que você vai ser uma pessoa totalmente constante. Pode ler? Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é um processo. Para você se tornar uma pessoa constante, cara, vai ser um processo. E esse processo vai envolver muitas lágrimas, vai envolver muitos processos doloridos. Nós aqui falamos por experiência própria. Eu mesmo já passei por problemas de inconstância. Só que eu quero destacar um negócio que eu já ia me esquecendo, é que a inconstância, o que eu posso classificar como o maior problema da inconstância é o pecado. Isso. Nós falamos até anteriormente no vídeo, eu vou colocar o card aqui em cima para você ver. No vídeo eu comecei a destacar que a inconstância, ela leva à fraqueza. Isso. E a fraqueza, ela leva ao pecado. E o pecado, ele gera o quê? Morte. Isso. Então, o maior problema da inconstância, e eu quero que você analise muito bem a sua vida hoje, é essa inconstância pode te levar à morte. Isso. Que morte é essa? Alguém vai vir me matar? Não, a morte espiritual. Então vale muito a pena você pegar, sentar, refletir, ver o que você é hoje. E outra, começar o processo de amadurecimento. Isso. O que acontece com Sansão é um processo reverso. Isso. De vez de ele amadurecer, ele se torna como criança. Uma criança que não obedece, uma criança que não segue o conselho dos seus pais, uma criança que não consegue ouvir nem a voz do próprio Deus. Isso. Né, Davi? E só lembrando, pecado no original é errar o alvo. Então Sansão, quando ele sai a primeira vez do caminho, ele erra o alvo, mas ainda há uma solução. Qual é a solução, Kennedy? A solução é ele não sair mais do caminho. Exatamente. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Passando-se alguns dias, novamente Sansão ele sai do caminho. E quando ele sai do caminho, ele vê ali aquela carcaça daquele leão que ele matou. Ali, irmãos, não está escrito, não está dizendo na Bíblia, mas eu penso assim,
aquele leãozinho, no meu ver, simbolizava a Sansão. Porque enquanto Sansão estava obediente, aquele leãozinho ele estava da mesma vivo, com energia. Mas uma vez que Sansão sai do caminho, aquele leãozinho lá é morto por ele. E depois de alguns dias ele sai novamente, está só a carcaça. E ele pega ali dentro daquela carcaça um favo de mel. Ele pega aquele mel. Olha o perigo, Kennedy, da inconstância. Eu saio do caminho, acompanhem comigo, se coloque no lugar de Sansão agora. Saio do caminho, pego o que não é para me pegar, me alimento, e quando eu volto para o caminho, eu dou aquilo que eu peguei fora para quem está no caminho. É isso que acontece com quem é inconstante. Quem é inconstante sai do caminho, aí pega um monte de coisa lá fora e vai pegando. Quando ele entra para o caminho, ele tem amigos. Ele tem colegas, ele começa a distribuir aquilo. E isso vai enfraquecendo todo o rebanho de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1ª carta dos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações ela corrompe os bons costumes. O meu conselho para você, ainda que você saiu do caminho, volte para o caminho, esteja no caminho, porque aquilo que pegamos lá fora pode contaminar muita gente aqui dentro. Cara, você falou sobre afetar pessoas que estão no caminho. Isso é um dos efeitos que este pecado, que esta inconstância vai gerar em você. Porque eu sempre gosto de tocar nessa tecla. O seu pecado não vai atingir só você, mas vai atingir as pessoas que estão próximas a você, vai atingir a sua família, vai atingir os seus amigos, vai atingir as pessoas que você ama. Kennedy, como assim? Me dá uma prova, eu te dou a Acã. O que acontece? Deus dá uma ordem clara e explícita, ó, não pegue nenhum dos despojos. Quando eles estão em batalha, Acã ele pega os despojos, guarda na sua tenda. E agora quando a nação, os hebreus vão sair novamente à guerra, eles perdem a batalha. E quando Josué consulta Deus, o que Deus fala? Vocês pecaram. Isso. Mas quem na realidade, lendo o texto, pecou? Acã. Mas aos olhos de Deus, todos foram atingidos. Kennedy, por que isso? Porque eu e você somos um corpo. E se eu sou inconstante, a minha família sofre. Se o Davi é inconstante, a família dele sofre. Se você, pastor, está sendo inconstante hoje, a sua igreja vai penar na sua mão. Se você, membro, está sendo inconstante, a igreja também vai padecer, porque nós somos um corpo. E nas soluções aqui que eu aponto, eu até peço para o Davi colocar em 1 Coríntios 15, 58, é que para vencermos a inconstância, a gente precisa ter foco. Volto a dizer, é um processo de amadurecimento. Então não vai ser do dia para a noite que você vai ser o super constante. Vai ser um processo. Vai ter dias, vai ter momentos que você vai precisar lutar, vai precisar batalhar. Leia para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Peço também para você colocar em 2 Coríntios 5,15. Ou seja, o foco, você precisa ter esse foco. E o seu foco precisa ser esse trabalho em Cristo. Quando a gente tem um foco, Davi, a gente consegue ir. Porque tem muita gente que é inconstante. Tem gente que está assistindo e está passando por essa dificuldade. Isso. Assim como nós passamos, vamos deixar bem claro. Porque a pessoa não tem foco. Isso. Não tem um objetivo. O objetivo de Sansão era objetivos aleatórios. Ele não tinha um objetivo principal. Ou seja, melhor ainda, ele não reconheceu o seu objetivo principal. Isso. Que era ser separado para Deus. Então você tem que entender o seu objetivo. Você tem que entender que você não está aqui na Terra por coisas vãs, mas você tem um objetivo e você tem um propósito. E quando você coloca no seu coração esse propósito, você começa a ir adiante. Leia para nós. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam daquilo diante de si, mas para aquele que morreu e por ele ressuscitou. Tá vendo? Você tem que viver para Cristo. Por que Paulo não foi inconstante? Porque Paulo viveu para Cristo. Porque Sansão foi inconstante? Porque viveu para si mesmo. Isso. Ou seja, você precisa ter um foco. Então vamos relembrar algumas coisas. Você precisa se analisar. E você precisa ter
foco. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas não se pedem ajuda. Isso. Né? É muito difícil pessoas pedirem ajuda, pedirem socorro. E esse é o terceiro ponto. Você só vai vencer com alguém do seu lado. Nada se vence sozinho. Eu quero aqui que o Davi abra em Hebreus 10, 24, porque esse é um ponto muito importante nesse processo de amadurecimento, nesse processo onde você está centralizando a sua vida, o seu foco em Jesus Cristo. Você vai precisar de ajuda, leia. E considerando-nos uns aos outros, para que nos estimulamos ao amor e às obras boas. Cara, tem algo que eu faço, é que assim, se porventura eu caio em um erro, ou Deus que me livre, um dia pecar, cair, eu tenho o meu grupo, onde eu posso confessar os meus pecados. Porque isso aqui é muito importante. Não confesse seus pecados para qualquer um, porque nem todo mundo está interessado. Isso. Confesse e peça ajuda para pessoas de confiança. Então, reúna pessoas que você pode confiar, que vão ali te dar um conselho construtivo, mesmo que seja dolorido, mas é construtivo. Reúna pessoas que vão te ajudar em oração. Isso. Reúna pessoas que vão pegar na sua mão, não te apontando, mas te levantando. Isso. Então, para você ser constante, você precisa de pessoas espirituais que vão te levar até lá. Isso me faz lembrar de Bartimeu. Isso. Bartimeu no caminho, ali parado sozinho, mas pessoas o levaram até a Jesus. Então você precisa de pessoas para te ajudar. Cara, pode ser que aconteça um milagre e você consiga sozinho, mas é muito difícil. Você, com alguém, você vence mais fácil. A mesma forma é a nossa relação com os nossos amigos. Isso. Quanto mais pessoas espirituais que te ajudam, que estão com você, mais força você tem para ser constante. Isso. E o último ponto que eu quero destacar, eu já passo a palavra ao Davi, é sempre confie em Deus. Leia Hebreus 12, 1 e 2. Sempre confie em Deus, cara. Além de ter pessoas que vão te ajudar, confie sempre em Deus. Leia. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando-nos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está posta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra e se assentando à destra do trono de Deus. Já deixa no Salmo 125, verso 1. Ou seja, nós estamos cercados de problemas e esses problemas querem nos levar a uma vida inconstante. Mas para nós vencermos essa nuvem, isto que nos rodeia e quer nos levar a uma vida de inconstância, nós temos que olhar para Jesus. E aqui eu complemento com o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A inconstância é a falta de firmeza. A inconstância é falta de alicerce. E a partir do momento que você confia em Deus, coloca as suas inconstâncias aos pés de Jesus, Jesus ele te torna como um monte inabalável, né, Davi? Verdade. Lembrando que o Kennedy falou aqui bem certo, acertou em cheio. Não podemos depender só de nós mesmos. Um dos imperadores romanos, ele era aclamado pela multidão e todo mundo tinha ele como um deus. Mas só que ele contratou um moço para ir do lado dele e dizendo as seguintes palavras no ouvido dele: você é só um humano. Por quê? Porque ele estava com medo daquela glória toda que envolvia ele mudasse dentro dele e ele achasse que era um Deus. E uma das falhas de Sansão, eu já também finalizo, é que ele achou que ele era forte. O maior erro de Sansão foi achar que ele era forte. Isso fez com que ele desprezasse a fonte que gerava energia nele, que é o Espírito Santo de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque nós aqui somos humanos também.
Quantas vezes eu costumo brincar ali na igreja nossa com alguns amigos que o crente ele tem a mania da segunda-feira, já percebeu? Todo propósito, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu oro, segunda-feira, irmão, mas o ano tem muita segunda-feira. Alguém perguntou uma vez para mim, irmão Davi, qual que é a melhor etapa da minha vida? Eu disse hoje, porque ontem você já não vai viver mais, o amanhã possa ser que você não viva. Então o melhor momento da sua vida é hoje. Então não despreze a fonte que gera energia em você. E você aí que está se sentindo o bambambam, o fortão, eu oro, eu faço, eu sou... Ei, lembre-se, você é humano. Você é humano, você é sujeito ao fracasso igual todos somos. Em Eclesiastes fala que o sol e a chuva vêm para todos. Exato. Você já percebeu que o crente fica desempregado assim como o ímpio? Às vezes temos desespero assim como o ímpio. Por quê? Somos humanos. Então eu quero te dizer isso aqui, já vou retornar para o Kennedy. Você é humano. Eu prego, irmão Davi, mas você é humano. Eu oro, mas você é humano. Eu tenho a agenda cheia, quando acabar essa pandemia eu já vou sair pregando, mas você é humano, filho. Exato. Você é humano, você tem limitações. Eu e você temos as nossas limitações. E o diabo ele não vai vir bater de frente com a nossa fortaleza. Ele vai vir na fraqueza, naquilo que nos derruba. Então eu já passo para o Kennedy dizendo para vocês, vocês são humanos. Então é isso, gente. O nosso vídeo foi só para destacar os pontos aqui que nós falamos nesse vídeo para resolver o problema da inconstância. Busque reconhecer a si mesmo. Isso. Analise a si mesmo hoje. Faça isso mesmo. Pega um lápis, pega uma caneta e um papel e escreva isso que você precisa se reconhecer. Segundo, buscar amadurecer, sabendo que é um processo diário. Isso. Terceiro, tenha propósito. Quarto, peça ajuda. E quinto, e mais importante, confie em Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se inscreve no canal aí, você que não é inscrito, ative o sininho para você receber dos nossos vídeos, os nossos próximos vídeos. E que Deus abençoe, que esta palavra ela arda no seu coração. Deus abençoe. Amém.